Imagine por um momento que você decide adotar uma criança. Você passa por todos os processos burocráticos, visitas ao abrigo, entrevistas intermináveis. Finalmente, você encontra uma menininha de 6 anos, olhos grandes e inocentes, que parece precisar desesperadamente de uma família. Você a leva para casa, pensando que está salvando uma vida. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, você acabou de trazer algo muito mais sinistro para dentro da sua casa? Esta é a história real de um casal que viveu exatamente isso, e o que eles descobriram vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre adoção. Fiquem até o final, porque os detalhes mais perturbadores ainda estão por vir, e eu garanto que vocês nunca mais vão olhar para uma criança da mesma forma. Sarah e Michael eram um casal comum, casados há 8 anos, que sempre sonharam em ter filhos. Depois de anos tentando engravidar sem sucesso, eles decidiram que a adoção seria o caminho para realizar esse sonho. Procuraram um abrigo em uma cidade distante, onde conheceram Emma, uma garotinha de 6 anos que havia perdido os pais em um acidente de carro. Ela era quieta, educada e parecia ter se adaptado bem à rotina do abrigo. Os funcionários disseram que ela era uma criança modelo, nunca dava trabalho, sempre obediente. Sarah e Michael se apaixonaram por ela imediatamente. O processo de adoção foi surpreendentemente rápido, quase fácil demais. Em poucas semanas, Emma estava em sua nova casa, com seu próprio quarto decorado e uma nova família que a amava incondicionalmente. Os primeiros dias foram como um conto de fadas. Emma se comportava como qualquer criança normal de 6 anos. Brincava com os brinquedos novos, assistia desenhos animados, comia os lanches que Sarah preparava com carinho. Mas logo começaram a aparecer pequenos detalhes estranhos que faziam Sarah franzir a testa. Emma sabia coisas sobre a casa que nunca haviam sido mencionadas a ela. Certa manhã, ela comentou casualmente sobre o vazamento no banheiro do andar de cima, que havia sido consertado meses antes de sua chegada. Quando Sarah perguntou como ela sabia disso, Emma apenas sorriu e disse que havia adivinhado. Michael achou engraçado, disse que era coincidência, mas Sarah começou a prestar mais atenção nos comentários aparentemente inocentes da menina. E quanto mais ela observava, mais desconfortável ficava. A linguagem de Emma também era estranhamente sofisticada para uma criança de 6 anos. Ela usava palavras e expressões que pareciam muito avançadas. Falava sobre conceitos complexos, como se fosse algo natural. Durante o jantar, ela fez um comentário sobre as dinâmicas familiares e como era interessante observar os padrões comportamentais de Sarah e Michael. Quando questionada sobre onde havia aprendido essas palavras, ela simplesmente disse que prestava atenção nas coisas. Sarah tentou conversar com Michael sobre suas preocupações, mas ele insistia que Emma era apenas uma criança muito inteligente, talvez até superdotada. Ele argumentava que crianças que passaram por traumas às vezes amadurecem mais rápido, mas Sarah sentia que havia algo mais profundo e perturbador acontecendo. A intuição maternal que ela havia desenvolvido estava gritando que algo estava errado. As coisas ficaram realmente estranhas quando Emma começou a demonstrar conhecimentos sobre a vida pessoal do casal que eram impossíveis para ela saber. Durante uma discussão sobre finanças que Sarah e Michael tiveram no quarto com a porta fechada, Emma apareceu na manhã seguinte sugerindo soluções para os problemas de dinheiro que eles estavam enfrentando. Ela mencionou detalhes específicos sobre as dívidas deles, sobre o empréstimo que Michael havia feito sem contar para Sarah, sobre a conta conjunta que eles raramente usavam. Quando confrontada, Emma disse que havia ouvido através das paredes, mas a verdade é que era fisicamente impossível escutar essas conversas do quarto dela.
Sarah começou a testar Emma, fazendo perguntas específicas sobre coisas que aconteceram antes dela chegar. A menina respondia com uma precisão assustadora, sempre com aquele sorriso tranquilo e inocente. Foi então que Sarah decidiu investigar por conta própria. Ela ligou para o abrigo, fingindo que precisava de alguns documentos adicionais de Emma. Durante a conversa, a funcionária deixou escapar uma informação perturbadora. Emma havia sido devolvida por 2 famílias anteriores. Quando Sarah perguntou o motivo, a mulher ficou evasiva. Disse apenas que nem todas as combinações funcionam e que algumas crianças precisam de famílias especiais. Mas Sarah insistiu e finalmente descobriu que as famílias anteriores haviam relatado comportamentos estranhos e perturbadores da menina. Uma das famílias havia chegado a procurar ajuda psicológica, alegando que Emma sabia coisas que era impossível ela saber. A funcionária tentou minimizar, disse que eram apenas dificuldades de adaptação, mas Sarah sabia que havia muito mais por trás dessa história. Ela desligou o telefone com o coração acelerado, percebendo que eles não eram os primeiros a passar por isso. Determinada a descobrir a verdade, Sarah começou a pesquisar mais profundamente sobre o passado de Emma. Ela encontrou registros de que a menina havia passado por pelo menos 4 famílias diferentes nos últimos 2 anos. Cada uma das famílias havia relatado o mesmo padrão: comportamento inicialmente normal, seguido por demonstrações de conhecimento impossível sobre suas vidas privadas, e então uma escalada de eventos perturbadores que culminavam na devolução da criança ao sistema. Sarah descobriu que havia até mesmo uma investigação discreta sendo conduzida por assistentes sociais especializados em casos atípicos. O mais chocante foi descobrir que Emma não havia perdido os pais em um acidente de carro, como lhes foi dito. Na verdade, ela havia sido encontrada sozinha em uma casa abandonada, sem nenhum registro de família ou origem. Ninguém sabia de onde ela realmente vinha ou quem ela realmente era. A situação em casa começou a se deteriorar rapidamente. Emma passou a fazer comentários cada vez mais perturbadores sobre os segredos que Sarah e Michael guardavam um do outro. Ela mencionou o affair que Michael havia tido anos atrás, algo que ele nunca havia contado para Sarah e que havia acontecido antes mesmo de conhecerem Emma. Ela falou sobre os medicamentos para a ansiedade que Sarah escondia no banheiro, sobre as ligações que Michael fazia para sua ex-namorada quando achava que ninguém estava prestando atenção. Durante o café da manhã, Emma sorria docemente e fazia esses comentários como se estivesse falando sobre o tempo. Sarah e Michael começaram a se olhar com desconfiança, questionando como uma criança de 6 anos poderia saber de tantos detalhes íntimos de suas vidas. A tensão entre eles crescia a cada dia e Emma parecia se alimentar do caos que estava criando. As noites se tornaram um pesadelo. Sarah acordava constantemente com a sensação de que estava sendo observada. Várias vezes, ela encontrou Emma parada no corredor, apenas olhando para o quarto do casal com aquela expressão serena e perturbadora. Quando questionada sobre o que estava fazendo, Emma sempre tinha uma resposta inocente. Estava com sede, havia escutado um barulho, não conseguia dormir. Mas seus olhos tinham uma inteligência fria que não combinava com a idade dela. Sarah instalou câmeras de segurança na casa, alegando que era para proteger a família. O que ela viu nas gravações a fez questionar sua própria sanidade. Emma caminhava pela casa durante a madrugada como se fosse a dona do lugar. Mexia nas coisas, parecia estar procurando por algo específico. Em uma das gravações, ela estava parada em frente ao espelho do banheiro, apenas olhando para seu próprio reflexo por mais de 1 hora, sem piscar, sem se mover. O ponto de ruptura chegou quando Sarah descobriu que Emma havia estado ligando
para pessoas. O histórico do telefone mostrava chamadas para números desconhecidos durante os horários em que ela supostamente estava dormindo. Quando Sarah conseguiu rastrear um dos números, descobriu que pertencia à primeira família que havia adotado Emma. Com o coração na garganta, ela ligou para eles. A mulher que atendeu começou a chorar assim que Sarah mencionou o nome de Emma. Ela contou uma história aterrorizante de como a menina havia destruído sua família, revelando segredos que resultaram em divórcio, perda de empregos e até mesmo tentativas de suicídio. A mulher implorou para Sarah ter cuidado, disse que Emma não era normal, que havia algo profundamente errado com ela. Outras famílias relataram experiências similares. Todas haviam sido psicologicamente destruídas pela presença da menina em suas casas. Sarah percebeu que estava lidando com algo muito além de uma criança traumatizada. Confrontada com todas essas evidências, Sarah finalmente teve coragem de confrontar Emma diretamente. Ela esperou Michael sair para o trabalho e sentou na sala com a menina. Com voz trêmula, ela perguntou quem Emma realmente era e como ela sabia de tantas coisas sobre suas vidas. Por um momento, o rosto de Emma permaneceu com aquela expressão infantil e inocente. Mas então, lentamente, sua expressão mudou. O sorriso desapareceu. Os olhos se estreitaram e uma frieza assustadora tomou conta de suas feições. Com uma voz completamente diferente, mais madura e calculista, Emma disse: "Eu sei de tudo sobre vocês porque eu preciso saber. Eu estudo as pessoas, aprendo seus medos, suas fraquezas, seus segredos mais profundos. É assim que eu sobrevivo." Sarah sentiu um frio na espinha ao perceber que não estava mais conversando com uma criança, mas com algo muito mais sinistro disfarçado, em um corpo infantil. Emma continuou sua confissão perturbadora, explicando que havia desenvolvido uma habilidade especial para ler as pessoas, descobrir seus segredos mais íntimos e usar essas informações para manipular situações ao seu favor. Ela admitiu que não se lembrava de sua vida antes dos abrigos, mas que sabia instintivamente como sobreviver ao ser passada de família em família. "As pessoas são previsíveis", ela disse com uma maturidade aterrorizante. "Elas sempre têm segredos, sempre têm culpas, sempre têm medos. Eu apenas encontro essas coisas e as uso." Sarah perguntou se Emma havia feito isso com propósito, se ela queria destruir as famílias. A resposta foi ainda mais chocante. "Eu não quero destruir ninguém. Eu só quero encontrar uma família que não tenha segredos, que não minta, que seja realmente boa. Mas todas as famílias são iguais. Todas escondem coisas. Todas merecem saber a verdade sobre si mesmas." Sarah percebeu que Emma não via suas ações como maliciosas, mas como uma forma distorcida de buscar autenticidade. A revelação final veio quando Emma mostrou a Sarah um caderno que ela mantinha escondido debaixo da cama. Nele estava documentada toda a vida do casal. Horários, rotinas, conversas, segredos, medos, desejos. Havia até mesmo desenhos detalhados da casa, mapas de onde eles guardavam coisas importantes e análises psicológicas primitivas, mas assustadoramente precisas sobre as personalidades de Sarah e Michael. Emma havia estado coletando dados sobre eles desde o primeiro dia, estudando-os como se fossem experimentos científicos. "Eu pensei que vocês fossem diferentes", ela disse com uma tristeza genuína na voz. "Eu realmente queria que vocês fossem minha família para sempre. Mas vocês também mentem um para o outro, também escondem coisas. Isso me deixa muito triste." Sarah percebeu que Emma não era malévola por natureza, mas havia desenvolvido uma forma extremamente perturbadora de tentar se conectar com as pessoas, testando-as até o ponto de ruptura. O final dessa história é tanto perturbador quanto tragicamente triste.
Sarah e Michael, como todas as famílias anteriores, não conseguiram lidar com a intensidade psicológica de viver com Emma. Eles a devolveram ao sistema, mas desta vez com uma compreensão diferente do que havia acontecido. Emma não era uma criança malévola tentando destruir famílias por prazer. Ela era uma menina profundamente traumatizada que havia desenvolvido mecanismos de sobrevivência extremos, uma habilidade perturbadora de ler e manipular pessoas como forma de tentar encontrar uma família verdadeiramente autêntica. O mais assustador é que Emma continuou sendo passada de família em família, cada uma descobrindo seus segredos mais profundos, cada uma sendo forçada a confrontar suas próprias mentiras e hipocrisias. Hoje, Emma ainda está no sistema, ainda procurando por uma família perfeita que talvez nunca exista. E a pergunta que fica é: será que o problema estava realmente com Emma? Ou com o fato de que nenhuma família consegue ser completamente honesta consigo mesma?